Senhores, vamos iniciar aqui a instrução, a nossa vídeo aula 1 da disciplina de coordenação de curso, e vamos tratar especificamente acerca do coordenador, o coordenador de curso. A gente vai trabalhar uma contextualização e vai apresentar a Polícia Militar como uma empresa, e nessa empresa ela necessariamente precisa fazer a gestão de seus processos, e para que esses processos se aperfeiçoem, eles precisam ter um pessoal qualificado. Então, naturalmente, a empresa, no nosso caso, a Polícia Militar, precisa desenvolver a gestão de treinamento. Um dos fatores que podem influenciar diz respeito à questão da globalização, em razão das tecnologias, mais especificamente a tecnologia da informação e da comunicação, que vão apresentar alternativas para que esse treinamento possa ser desenvolvido. É muito importante que nesse processo os gestores saibam fazer a seleção adequada desses conteúdos, em razão de termos na Polícia Militar uma variedade muito grande de processos, como exemplo, o policiamento mais comum, que é o policiamento embarcado, rádio patrulhamento embarcado em viaturas 4 rodas. Mas a gente pode também perceber que esse processo pode ser desenvolvido através de outros meios. Por exemplo, o policiamento montado, o policiamento fluvial, o policiamento teletransportado, enfim, uma variedade de alternativas. Acabam surgindo uma variedade de lacunas de competências, ou seja, existem vazios de conhecimento, de habilidades que precisam ser atendidos, é necessário que se criem respostas para essas lacunas. Então, a gente vai tratar mais especificamente agora sobre essa categoria, competência. Essa categoria ela é basicamente a soma de 3 elementos. O primeiro deles diz respeito ao conhecimento, ou seja, está ligado ao saber, às informações, enquanto o segundo diz respeito à habilidade. Ela está associada ao saber fazer. E finalmente o terceiro, relacionado à atitude, representa o querer fazer. Então, conhecimento diz respeito ao saber, habilidade diz respeito ao saber fazer, e a atitude diz respeito ao querer fazer. A gente fecha essa conta e o resultado disso é a competência. Então, todas as vezes que mencionarmos essa categoria competência, vai ao encontro dessas 3 outras categorias: o conhecimento, a habilidade e a atitude, ou o saber, saber fazer e o querer fazer. Muito bem, quando se fala em aprendizagem, quando se fala em ensino, naturalmente a gente pensa nas escolas que constituem os celeiros de formação ou aperfeiçoamento da Polícia Militar. E a gente tem o Departamento Geral de Educação e Cultura, o DGEC, como o elemento de planejamento e coordenação dessas escolas. A gente vai ter a academia como agente formador e de aperfeiçoamento dos oficiais, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças como escola de formação, adaptação e aperfeiçoamento de praças,
e o Centro de Treinamento Policial Militar como unidade de provimento de treinamento continuado. Mas eu quero provocar o seguinte questionamento. Esses órgãos de ensino conseguem atender às demandas de competências, ou seja, conseguem dar respostas às lacunas de competências aos policiais militares em todo o Estado? Então, já apresentou aos senhores essa interrogação. E a gente parte para a reflexão sobre o alcance dessas unidades de ensino no Pará inteiro, né? Um estado com dimensões continentais, com inúmeros municípios, inúmeras comunidades espalhadas no seu território. E aí a gente se pergunta acerca do quanto esse ensino, essa formação, esse treinamento alcança esses policiais nesses rincões do estado do Pará. E a nossa reflexão, ela se propõe a trabalhar justamente essas particularidades regionais, que elas demandam a tropa policial a todo instante e exigem operadores de segurança pública aperfeiçoados, que passam por um treinamento contínuo e específico. Por essa razão, os gestores precisam lançar um olhar especial aos seus subordinados, eles precisam mapear os processos com maiores lacunas de competências e prover um treinamento específico. Então, cada comandante, cada gestor precisa olhar com atenção as demandas relacionadas a treinamento, ao seu efetivo, justamente para poder oferecer um serviço de qualidade. Muito bem. Então a gente tem, a partir de então, a figura do coordenador de curso. O coordenador de curso é justamente o elemento que vai juntar todas essas peças, é justamente o indivíduo, o agente que vai reunir instrutores, vai reunir o conteúdo a ser transmitido, vai selecionar os aprendizes, os alunos, os instruendos, a fim de passar por esse processo de capacitação. É o coordenador de curso o elemento fundamental nesse processo, em razão dele ser o agente que vai identificar, obter, aplicar os recursos humanos e materiais para promover a aprendizagem. Enfim, senhores, é sobre esse indivíduo, é sobre essa tarefa, a coordenação de cursos, que a gente vai discutir durante os nossos encontros. Por fim, eu queria deixar uma reflexão que diz respeito à parte relacionada à educação, à formação, à socialização. É um trecho bíblico que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 1, os versículos 4, 5 e 7. Diz assim: para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Muito bem, a gente vai finalizar por aqui. Eu desejo a todos bons estudos e a gente pode interagir através do fórum de discussões no portal de ensino da PM. Muito obrigado, Deus os abençoe.